Márcia Leiva, jornalista e artista plástica, e fui convidada pela organização do festival a reapresentar minha primeira exposição individual, que eu realizei em 2008, que vocês vão ver daqui a pouquinho, em homenagem a Benjamin de Oliveira, que é um dos maiores ícones para o universo circense e que tem uma participação enorme na formação do teatro brasileiro. Eu fiquei muito surpresa quando, casualmente, eu descobri a história de Benjamin e percebi que ele já era um artista multifacetado do início à metade do século XX. Ele conseguiu se manter famoso por cerca de 40 anos e é incrível que no século XXI praticamente ninguém conhece a história e o legado desse artista. Ele nasceu em 1870, morreu em 1954, portanto uma existência longa e atuante. E aos 19 anos ele foi praticamente jogado no meio do picadeiro, porque para substituir o palhaço principal que tinha adoecido, porque os candidatos disponíveis não quiseram essa responsabilidade e alguns inclusive se demitiram. E Benjamin estreou sob uma vaia estrondosa que se perpetuou por algum tempo, mas ele conseguiu reverter essa estreia desastrosa e foi se firmando como um palhaço talentoso. Tanto é que ele, anos mais tarde, conquistou o título de o Rei dos Palhaços do Brasil, que tinha um significado muito grande, considerando o fato de que não existia internet, televisão, e o circo tinha uma função estratégica dentro do conjunto da cultura, onde tudo que se fazia tinha uma repercussão muito grande. E Benjamin, eu acho que nesse momento Benjamin começa a se propor desafios cada vez maiores e ele decide então entrar no mundo da dramaturgia e conseguiu se firmar como um ator, tanto é que Procópio Ferreira, tido como um dos grandes atores do século XX, pai de Bibi Ferreira, chamava Benjamin o mestre das gerações. Arthur Azevedo, que era um dramaturgo, jornalista, criterioso nas suas opiniões, sempre colocava Benjamin num patamar diferenciado. Então foi um homem que conseguiu se firmar como palhaço, como ator, mas ele também foi ator. Além de ator, ele foi um autor teatral, um adaptador de clássicos como Shakespeare e outros, criou pantomimas de sucesso, era um exímio mímico, músico, compositor, compôs chulas e lundus, e aí cabe um parêntese, ele fazia parte de um grupo que já naquela época tinha uma preocupação muito grande com a identidade musical brasileira, quando a prática era de copiar as coisas que vinham da Europa, e que foi uma espécie de incubadora do que hoje a gente conhece como MPB. Bem, mas além disso tudo, Benjamin foi o criador da escola de circo-teatro que influenciou o fazer os espetáculos, a arte presente no interior do país. Mas ele também influenciou o que se produzia nas grandes cidades, porque ele fez espetáculos direcionados a grandes massas que representa uma diversidade econômica e social na composição dessa massa, dessa grande massa, e significa o alcance a um número muito grande de pessoas.
Então Benjamin foi brilhante, foi um empreendedor, né, já no século XIX, encarando os desafios dele. Foi testemunha de momentos marcantes do país, como a chegada da República, a peste da varíola, a gripe espanhola. E ele foi, sobretudo, uma pessoa que exercitou o seu lugar de fala como um homem negro. Ele subverteu uma lógica que, vigente na época, defendida pelos intelectuais da República, que excluíam o negro e o índio da formação da cultura brasileira. Então, para nós, especialmente que fazemos cultura, a cultura do dia a dia, né, a construção dessa cultura do dia a dia, e para toda a sociedade, Benjamin é inegavelmente um grande artista para a nossa história, por tudo que ele realizou. Então eu espero que vocês se identifiquem com o meu trabalho plástico, mas ainda que não se identifiquem, que ele sirva principalmente para estimular a curiosidade de vocês, para buscarem mais sobre a vida de Benjamin, porque 5 minutos de cronologia estão muito aquém da vida rica desse homem, desse brasileiro. E eu penso que seja uma grande fonte de força, de inspiração para nós criarmos a cultura que nós desejamos, diversa, democrática, plural, e não uma cultura imposta, restrita, preconceituosa, pequena. Então, que, enfim, Benjamin seja sempre resgatado e exaltado. Um abraço e até breve. Tristeza, muita tristeza no mundo circense e teatral, pela morte desse Benjamin tão querido. Ao mesmo tempo, muita alegria pelas realizações do artista. Esse é o nosso Circo Sotero, que passou pela aldeia de Benjamin, em Pará de Minas, e fez Benjamin fugir com 12 anos de idade, aprendendo acrobacias e outros recursos circenses. Mas também o bichinho era espancado e por isso, é claro, ele fugiu com um grupo de ciganos. Para o menino Benjamin, pareceu que o grupo de ciganos, na verdade, era uma saída. Mas, na verdade, eram ladrões de cavalos e quiseram vender Benjamin, ou até trocá-lo por um animal. Graças a Jandira, filha do dono do bando, é que Benjamin se deu bem, escapou sertão adentro e botou o pé na estrada. Depois do susto, um acerto com um santo. Dessa vez foi em São Francisco. 60 léguas a pé depois de fugir dos ciganos, Benjamin chega numa fazenda, onde ele é preso porque começam a achar que ele era um escravo fugido. Depois de provar que era aprendiz de circo, é solto. Faminto, anda dias e dias, chegando numa vila onde se comemora o dia de São Francisco. Ele decide então fazer um acerto com o santo, pedir esmolas para São Francisco e com o dinheiro comer um pouco e seguir viagem. Depois do acerto com São Francisco, Benjamin conhece o mágico americano Jaime Pedro Andaime. Com ele, fica 2 anos e ganha muito dinheiro, percorrendo o estado de Minas Gerais em ranchos de taca cobertos de lonas velhas, transportados em lombo de burros. Benjamin apresentava suas acrobacias e o americano suas mágicas. Fazia uma boa dupla. Benjamin disse até em entrevista, próxima até da sua morte, que o mestre da vida dele foi Manuel Marcelino.
se conheceram em São João del Rei, seu maior aprendiz, com quem começou a crescer na arte do circo. Com a trupe de Manuel Marcelino, percorreu os estados de Minas e São Paulo, em pleno século XIX. Já essa tela fala do encontro em Poços de Caldas, Minas Gerais, com Frutuoso Pereira, dono do circo, que enxergou potencial no jovem e o contratou. A companhia Frutuoso Pereira pagou o primeiro salário fixo de Benjamin, 50 mil réis. Aos 19 anos, via a chegada da República no Brasil. Naquele tempo, ele era o faz-tudo, comia um prato de folha e não podia sentar à mesa com o grupo porque era um negro. Um dia, o palhaço titular adoeceu e muitos, por medo de serem escolhidos, se demitiram. Sem opções, os donos do circo obrigaram Benjamin a entrar no picadeiro como palhaço. O primeiro grande desafio. Depois de centenas de vaias, de um doloroso trajeto, ele desenvolve habilidades cênicas e vai se firmando como o melhor palhaço do país. E sua plateia chega a contar com Floriano Teixeira, presidente da República à época, que anonimamente assistia como fã suas apresentações circenses. Para se ter uma ideia, Piolim, um dos palhaços mais famosos, tinha o título de Rei dos Palhaços de São Paulo. Benjamin ganhou o título de Rei dos Palhaços do Brasil, em eleição que foi memorável, segundo pessoas da época, e muito, muito disputada. A ideia de unir o circo e o teatro, acho que nasceu aí. A veia teatral se potencializa, claro, com tanta experiência, com tanto desafio, né? E a arte da interpretação, a essência do teatro passam a crescer cada vez mais dentro dele. Nessa mesma época, uma epidemia ameaçava o país, o que resultou em problemas para todos e também para o circo. Ele então agrega teatro num mesmo espetáculo circense e vence a crise. Mais tarde, funda a escola de circo-teatro. Aos negros não era dado o direito de interpretar com total liberdade. Por isso, Benjamin pintava o rosto com pasta branca e dava luz aos personagens de Shakespeare, outros clássicos da época, além de encenar peças e personagens criados por ele mesmo. Benjamin se apaixona, finalmente ele se apaixona, quando encontra Vitória, atriz circense, e casam. Seguem juntos. Uma reverência ao amor e como foi importante Vitória na vida de Benjamin, na construção do artista, na construção do homem. A música foi um componente importantíssimo na composição do homem do artista Benjamin. Ele compôs lundus e chulas, um elemento de identidade brasileira, numa época em que prevalecia a cultura europeia em território nacional. Foi um dos primeiros divulgadores de nossa música popular, digamos que seja um embrião do que chamamos hoje de MPB. Esse era o nosso Benjamin, um artista que conseguiu ser multifacetado no início do século XX e famoso por 40 anos, pelo talento em várias esferas, no circo, no teatro, na música, e um empreendedor sobretudo, e que compartilhou o seu conhecimento criando uma escola, a Escola de Circo-Teatro, que alimenta nosso imaginário até o século XXI e quem sabe até onde.